Imagine a seguinte situação. Você começou com dor nas costas, foi indicado a fazer uma ressonância e abriu o laudo e começou a ler degeneração, protusão, abaulamento, desgaste. Talvez você não entenda a maioria dessas palavras, mas uma te chamou a atenção: hérnia de disco. E aí você começa a pensar, será que eu vou ter que operar? Será que eu nunca mais vou poder fazer academia? Será que a minha vida acabou? Será que a minha coluna está detonada? E além disso, você começa a lembrar daquele familiar que tem hérnia de disco e sente dor há mais de 10 anos. Lembra daquele vizinho que fez uma cirurgia de hérnia e nunca mais ficou bom. Mas calma, esse vídeo é um guia completo da hérnia de disco, desde quando você descobre até o tratamento. E se você não me conhece, muito prazer, eu sou Gabriel Flores, fisioterapeuta especialista em tratamentos de coluna e dor. E esse é o canal Explicador, um canal onde eu explico a dor de maneira descomplicada para que você possa tomar as suas próprias decisões. Porque entender a dor é o primeiro passo para você viver sem ela. Hoje sabemos que muitas pessoas vivem com hérnia de disco e trabalham normalmente, fazem corrida, fazem academia. Então calma, hérnia de disco não é sentença. E se duas pessoas têm hérnia, por que às vezes apenas uma delas pode sentir dor? Porque a ressonância ela só mostra estrutura, ela não mede força, ela não mede condicionamento e ela não mede como está a sua vida fora do exame. Então, como agora você sabe que a hérnia de disco não define seu futuro, vamos responder algumas perguntas. A primeira delas é: o que fazer nos primeiros dias? Essa talvez seja a fase mais confusa, porque algumas pessoas mandam fazer repouso, outras pessoas falam que o repouso machuca. Você vê vídeo na internet que fala para tomar remédio, que fala que é para você não ficar parado. E aí gera uma confusão na nossa cabeça. Então vamos organizar esse pensamento. Nos primeiros dias, o objetivo é controlar a irritação e inflamação. E controlar não significa parar de fazer completamente. Vamos pensar numa outra situação. Imagina que você torceu o tornozelo. É normal a gente diminuir a carga em cima daquele tornozelo, mas isso não significa que você vai ficar 3 meses sem pôr o pé no chão, certo? Com a coluna é a mesma coisa. O repouso prolongado piora a recuperação na coluna. O que é mais recomendado é chamado repouso relativo, ou seja, reduzir as atividades que aumentam a dor, mas não reduzir 100% das atividades da sua vida. Então, caminhadas leves, mudanças de postura, tudo que você conseguir fazer sem piorar a sua dor, você vai poder fazer nessa fase. E nessa fase também pode entrar alguns remédios para controle de dor, como dipirona, paracetamol, tramadol, dependendo da quantidade de dor. Mas o principal dessa fase é não entrar em pânico, porque o medo costuma piorar a dor. E chega um momento que controlar a dor deixa de ser suficiente, e é aí que entra a fase de reconstruir o corpo. E é aqui que começa a verdadeira fase de recuperação. E é nesse momento que muitas pessoas erram. Por quê? Muitas pessoas querem esperar a dor desaparecer completamente para começar a fortalecer. E não é assim. O movimento faz parte do tratamento, claro, na dose certa. E não existe exercício proibido para quem tem hérnia de disco. Tem exercícios que vão entrar em cada fase e na dose certa. E conforme você melhora, você aumenta a carga, aumenta a confiança e aumenta ainda mais a estrutura do seu corpo. E é nessa fase que a coluna começa a suportar tudo aquilo que ela sempre deveria ter suportado, a vida. Exatamente aí que um bom tratamento, ele não vai reduzir sua hérnia, ele vai devolver a sua vontade de viver, ele devolve a sua qualidade de vida. Trabalhar sem medo, viajar, dormir, treinar, viver. Mas existe uma pergunta que surge ainda mais, que é: e se eu não melhorar, vou ter que fazer cirurgia? Então, quando a cirurgia faz sentido? Receber um diagnóstico de hérnia não significa receber uma sentença de cirurgia. Muito pelo contrário, a maioria das hérnias melhoram sem cirurgia, com um tratamento conservador. Mas existem situações específicas que a cirurgia e a infiltração devem ser indicadas. E é aqui que eu vou apresentar para vocês, para caso você reconheça esses sinais, já procura um médico. Perda importante de força sem recuperação num tratamento conservador, ou seja, perdeu força, começou a fisioterapia e essa força não está recuperando e está perdendo cada vez mais, pode-se pensar numa cirurgia. Alterações neurológicas, então formigamento, perda de sensibilidade, amortecimento, anestesia, choque, sem melhora no tratamento conservador, também vale a pena pensar numa cirurgia. Dor incapacitante que também não melhora com o tratamento, o sinal mais importante é formigamento na região íntima. A gente fala formigamento em sela, na região íntima ali logo abaixo do glúteo.
principal dificuldade para segurar a urina e fezes. Isso pode ser caracterizado como uma emergência. Se você tem isso e está vendo esse vídeo, procure um médico com urgência. Mas essas são exceções, porque na maioria das vezes o tratamento conservador já é suficiente. E existe uma outra pergunta importante, que é: tá, mas quanto tempo demora um tratamento conservador? Depende. A gente tem que entender que a recuperação ela não é uma linha reta. Então você não vai só cada vez melhor. Vai ter dias bons e vai ter dias ruins. Isso é normal durante o seu tratamento. E o que é importante? Evoluir nos dias bons e não deixar se abalar pelos dias ruins. E a dor, ela é um marcador importante de melhora, mas ela não deve ser o único. O que a gente tem que pensar é: você está conseguindo caminhar mais longe? Está conseguindo ficar cada vez mais tempo em pé? Está conseguindo fazer o seu trabalho cada vez mais tempo sem sentir dor? Está conseguindo voltar às atividades mesmo com incômodo? Isso já é uma evolução. Isso já é sinal de melhora. Mesmo que às vezes a dor, que é o que a gente mais quer se livrar, fique muito parecido. Tá? Mas o que eu quero que você entenda: se a sua capacidade física está melhorando, a melhora da dor é questão de tempo. E se você esquecer tudo que eu falei nesse vídeo, tem algumas coisas que eu quero que você lembre. A primeira é: você não é sua ressonância, você não é sua hérnia e você não é seu laudo. Tome cuidado com frases como: nunca mais pegue peso, sua coluna está desgastada, você nunca mais vai poder agachar. Essas frases geram medo e medo gera proteção. Proteção gera dor. E lembra, coluna forte não é aquela que nunca sentiu sobrecarga, não é aquela que nunca teve uma sobrecarga. Coluna forte é aquela que está preparada para suportar sobrecarga. E se esse vídeo te ajudou a entender um pouquinho mais sobre a hernia de disco, deixa seu like no vídeo, conta aqui nos comentários como foi quando você descobriu a hernia de disco, que logo mais eu vou trazer um vídeo completo, aquele vídeo longo de 30 minutos explicando passo a passo da reabilitação da hernia de disco. Para a partir do momento que você receber esse diagnóstico, você já saber qual caminho tratar.